Se você cresceu nos anos 2000 ou começo dos anos 2010, você provavelmente conhece o desenho Doc. Não foi só mais um programa infantil. Ele foi praticamente um passaporte para o mundo inteiro dentro da sala de casa. O desenho Doc começou como mascote do canal Discovery Kids na América Latina, antes de ganhar sua própria série animada completa, que estreou oficialmente no canal em 15 de abril de 2013, em toda a região, incluindo o Brasil. Essa estreia veio depois de um longo período em que Doc já era presença constante nas vinhetas e intervalos do Discovery Kids. O cachorrinho curioso já era praticamente o símbolo do canal por volta de 2005, muito antes da série se estrear com episódios próprios. A partir de 2013, ele deixou de ser só mascote e virou protagonista de aventuras cheias de viagens pelo mundo, respostas a perguntas curiosas e explorações que faziam a gente sentir vontade de pegar um avião e desbravar tudo por conta própria. No Brasil, a versão dublada em português ganhou voz através do estúdio Vox Mandi, com um elenco que dava vida ao Doc e seus amigos. E era essa dublagem que muita gente ouviu quando criança. A série ficou vários anos na programação do Discovery Kids, chegando a ter pelo menos 3 temporadas exibidas oficialmente, com episódios inéditos chegando até pelo menos 2017. A presença constante no canal ajudou o Discovery Kids a se destacar em audiência entre os canais infantis no Brasil, especialmente no início da segunda metade da década de 2010, quando pesquisas do Ibope mostravam o canal em boa colocação entre públicos acima de 4 anos, algo que certamente contou com o apelo de Doc e outros desenhos da casa para essa performance. Quanto ao horário em que Doc passava, ele variava bastante ao longo dos anos, conforme a grade do Discovery Kids mudava. Mas é possível encontrar registros antigos de logísticas da programação que mostram o desenho aparecendo, em faixas que iam desde o começo da manhã até o fim da tarde. Inclusive em horários bem populares para o público infantil, por exemplo, em grades de programação que mostram episódios passando logo pela manhã, perto das 7 horas, e também em reprises ao longo do dia, muito mais do que a própria data de estreia ou o horário em que passava. O que fez Doc tão especial é o sentimento que ele deixava. A série falava sobre exploração, curiosidade, respeito por outras culturas, natureza e ciência de um jeito que parecia simples na época, mas que ajudava uma geração inteira a olhar para o mundo com olhos mais abertos. Cada episódio começava com uma pergunta fácil, algo que qualquer criança poderia fazer. Por que isso funciona assim? O que acontece ali? E em poucos minutos a turma já estava embarcando numa expedição que podia levá-los do fundo do mar até uma cidade histórica na Ásia. Esse formato divertido de ensinar sobre o planeta acabou sendo um dos maiores heróis da memória afetiva de quem cresceu assistindo. A evolução da série também segue sendo lembrada por fãs. Episódios inéditos estrearam em semanas especiais de programação, como uma semana em que a 3ª temporada começou a ser exibida em sequência, com 2 episódios novos por dia em um dos anos em que o desenho estava no auge de sua popularidade. Mas agora eu quero que você esqueça datas, números e horários por um segundo. E pense só na sensação, porque falar de Doc não é só lembrar quando passava na TV. É lembrar de quem você era quando assistia. Doc fazia parte de um momento da vida em que tudo era novidade. O mundo era enorme, misterioso, cheio de coisas que a gente ainda não entendia, e estava tudo bem não entender, porque sempre vinha um episódio mostrando que perguntar era legal, que ter curiosidade era algo bom. Assistir Doc era quase como viajar sem sair de casa. A gente não tinha noção, mas aquele desenho expandia a nossa cabeça. Mostrava que existia um planeta gigante lá fora. Culturas diferentes, animais diferentes, pessoas vivendo de formas completamente diferentes da nossa. E tudo isso era apresentado com leveza, com alegria, com empolgação. E talvez o mais nostálgico de tudo,
não seja nem o desenho em si, mas o que ele representa. Ele representa uma fase da vida em que a gente tinha tempo para assistir TV sem culpa, tempo para imaginar que um dia ia conhecer aqueles lugares, tempo para cantar a abertura inteira sem vergonha nenhuma. Hoje, quando a gente ouve falar de Doc, não vem só a lembrança do cachorrinho aventureiro. Vem a lembrança da casa onde você morava, do sofá antigo, do cheiro do almoço vindo da cozinha, do ventilador ligado numa tarde quente. Vem a lembrança da sua versão criança. E essa é a parte mais forte da nostalgia. Perceber que aquele desenho era pequeno, mas o momento era gigante. Doc era sobre explorar o mundo, mas sem a gente perceber. Ele também fazia parte da nossa própria exploração da vida. Ele estava ali numa fase em que a gente estava aprendendo tudo pela primeira vez. Primeiras curiosidades, primeiras descobertas, primeiras referências do que era o mundo. E talvez por isso dói um pouquinho lembrar, porque dá vontade de voltar, de sentar no chão da sala, de ligar a TV, de ouvir aquela música começando e sentir que o dia ainda estava só começando. A verdade é que Doc não era só um desenho educativo. Ele era companhia, era rotina, era conforto, era aquela parte do dia que parecia garantida. E quando a gente cresce, percebe que essas pequenas garantias são raras. Hoje a gente pode assistir de novo, pode rever episódios, pode ouvir a música, mas nunca vai ser exatamente igual, porque a nostalgia não é só sobre o que a gente assistia menos, é sobre quem a gente era quando assistia. E talvez seja por isso que falar de Doc mexe tanto. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Até a próxima!